estamos mesmo sentados, feche seus olhos. Agradecer, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela tua infinita misericórdia, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. Senhor, aguarda os nossos corações e a nossa mente. Fala, ministra, Senhor, os nossos corações. Nós queremos ouvir a tua voz e ajuda-nos, ó Pai, a obedecer. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Queria compartilhar, como eu estava falando com os irmãos, né, graças à tecnologia, hoje temos acesso com mais velocidade a diversas informações e conteúdos em diversas línguas e idiomas, e Deus tem ministrado coisas tremendas, né, em vidas de homens e mulheres que Deus tem usado, né, nos continentes afora. E eu queria compartilhar uma obra que, através do Espírito Santo, Deus deu ao pastor McAnder. Apesar do nome, é um brasileiro que mora em Londres, e que Deus tem ministrado coisas tremendas através da obra na vida dele, e através da vida dele eu queria tentar reproduzir algumas coisas, alguns pontos que Deus tem colocado no meu coração para os irmãos. Amém? E para isso nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 26. Eu vou ler com os irmãos na versão NVI, talvez esteja um pouco diferente, né, do que os irmãos têm. Amém? Mateus capítulo 26, a partir do versículo 20. Amém? Vamos ler do 20 em diante. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, Jesus disse: digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor, afirmou Jesus. Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comia, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, e este é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graça, ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Esse é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. E digo que, agora em diante, não beberei desse fruto da videira até aquele dia que eu beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Para finalizar, depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. A vida, ela é feita de decisões, né? Quais foram as últimas decisões da sua vida que te fizeram chegar até aqui? Quais delas você se arrepende de ter tomado? A vida é feita de decisões. Agora, veja bem, todas as decisões que você toma estão condicionadas a uma palavra chamada oportunidade. Elas batem a porta todos os dias. Existem coisas na vida que não voltam atrás. Uma flecha lançada, uma palavra dita e uma oportunidade perdida. Aí a gente olha para a Bíblia Sagrada e vê gente aproveitando e perdendo oportunidade. Por exemplo, Davi chega diante de uma batalha onde tem os filisteus e Israel no Vale de Socorro. Ele nunca viu o exército, era um garoto de 17 anos. Quando ele chega, o exército de Israel está tremendo de medo. Tem um cara por nome Golias, de 3 metros de altura, do lado dos filisteus, gritando com Israel, né? 40 dias, quero homem, não tem homem aqui, quero homem. E aí aparece um garoto de 17 anos,
foi levar queijo para o capitão. E aí, então ele começa a ouvir Golias gritar, né? Ninguém mandou Davi lutar com Golias. Deus armou um cenário e disse: faz o que você quiser. Ninguém mandou ele enfrentar Golias. Ninguém pediu para ele tomar essa decisão. Ninguém. Foi uma decisão dele. Né? Então tem pessoas que perdem oportunidades. Pessoas comuns aproveitam oportunidades e pessoas extraordinárias criam oportunidades. E alguns homens da história aproveitaram essas histórias, né? Criam essas oportunidades. Por exemplo, Thomas Edison, né? Nós sabemos que ele, para acender a lâmpada, ele fez 10.000 tentativas. 10.000 tentativas. O senhor errou 10.000 vezes? Não, descobri 10.000 maneiras de não acender uma lâmpada. Tem gente que, se dependesse, às vezes, de mim ou de você, a gente estava no escuro até hoje. É ou não é? Porque tem gente que só não morre de preguiça porque tem preguiça de morrer. Você colocar ele para olhar 2 tartarugas, uma foge, a outra fica grávida. Quando Thomas Edison acende a luz, ele diz: muitos dos fracassos dessa vida estão concentrados nas pessoas que desistiram porque não sabiam que estavam tão perto da vitória, da linha de chegada. Thomas Edison nunca leu Bíblia. Thomas Edison nunca entrou numa igreja. Ele nunca foi um cara servo de Deus. Mas ele pegou tudo que Deus deu para ele como talento e usou em benefício da humanidade. A gente poderia citar outros nomes, né? Albert Einstein, o maior estadista americano, ex-presidente americano, Abraham Lincoln. Né? E você for, por exemplo, para os pais da igreja, John Luz, Calvino, John Wesley. Se você for começar a citar nomes desses homens, você vai perceber que tudo que Deus deu para eles, eles se tornaram uma potência. Eles pegaram essa oportunidade e fizeram o melhor que puderam. Mas se a gente falar, por exemplo, de Hitler, né? Nada nos é dado sem que do alto seja concedido. Deus deu para Hitler o dom de oratória que muitos não têm. Porque aquele cara tinha uma persuasão, um poder de persuasão e inteligência, usou para genocídio. Mussolini. Muitos homens mancharam os seus nomes, enlamearam-se por conta das decisões erradas que tomaram e das oportunidades que perderam. Mas o cara que perdeu a maior oportunidade na vida tem um nome. O nome dele é Judas. Andou com a porta e não entrou nela. Andou com um caminho e pegou um atalho. Andou com a vida e escolheu a morte. Andou com o pastor e não quis ser ovelha. Andou com o mestre e não aprendeu nada. Andou com o dono dos céus e decidiu ir para o inferno. É provável que a única coisa que ele achava que fazia de bom era ir à igreja no domingo, muito provavelmente. Como foram as suas últimas decisões? O que o Senhor traz ao nosso coração é que eu e você temos que tomar algumas decisões neste momento. Quais serão essas decisões? Onde nós vamos chegar com as oportunidades que Deus coloca na nossa frente? Tem gente que aproveita, não? Tem gente que não. Nós vamos ver aqui que Judas perdeu a maior oportunidade da vida dele. Por quê? Deus deu uma inteligência para Judas que não deu para nenhum deles. Primeiro, a inteligência de Judas. Ele fazia render as finanças do ministério de Jesus. Ele administrava, roubava e ainda dava para administrar. Ele era gestor de recursos financeiros. Não é qualquer pessoa que tem capacidade de fazer um negócio desse. Tá? Se você olhar para a Bíblia Sagrada, você percebe, então, que ele tinha excelentes qualidades. Ele era inteligente. Segundo, ele tinha um bom nome. O nome Judas significa louvor. Olha isso. Significa que ter nome bíblico não significa muita coisa. Não muda muita coisa na nossa vida. Olha o nome dele, louvor.
mas a vida dele não louvava. Sabe como é que os judeus escolhem o nome para o filho dele? Um menino, ele era circuncidado ao 8º dia. 7 dias de jejum e oração em casa, porque o nome iria designar o futuro da criança. Eles acreditavam nisso, quer dizer, Judas, o nome foi escolhido debaixo de oração, debaixo de um momento profético, um momento de decreto dos pais, orando por ele, intercedendo por ele, colocou nele um nome que designasse o futuro dele, e ele não quis. Sabe por que ele perdeu a maior oportunidade da vida? Porque ele foi chamado para ser apóstolo. Agora imagina, naquela multidão, a Bíblia diz que ele passa a noite no monte orando, e orando a Deus, pedindo direção para saber quem ele vai escolher. Isso está na Bíblia. Ele vai escolher no outro dia de manhã, ele passa a noite orando, consagrando. O nome de Judas está na boca de Jesus. Ele está dizendo: Senhor, me dá direção, quem serão os 12? Eu preciso de homens que vão levar a palavra, que vão disseminar o evangelho, que vão falar do teu reino. E Jesus coloca Judas na oração e põe ele na lista. Que privilégio, querido, olha isso. Por que ele perdeu a maior oportunidade da vida? Porque esse cara viveu 3 anos e meio com Jesus. Conviveu, mas não se converteu. Conviveu, mas não se converteu. Tem uma frase que eu ouvi: ficar na garagem não faz de você um carro, assim como frequentar uma igreja não faz de você um cristão. Sabe qual é o problema de Judas? É que ele acostumou-se com o sagrado, né? Tem noção das mensagens que ele já tinha ouvido? Isso é maravilhoso, né? Ouvir uma mensagem. Imagina ele ouvir Jesus. Ele viu os pães multiplicados, ele viu o filho da viúva de Naim se levantar, ele viu Lázaro sair do sepulcro, ele viu a filha de Jairo sair caminhando da casa, ele viu o paralítico correndo, ele viu os cegos enxergando, ele viu quando o leproso voltou para agradecer Jesus curado, ele viu Jesus no poço sentado com a mulher de Samaria, ele viu, esse cara está lá, mas nada disso toca ele. Quando a gente acostuma, né, querido, com essa igreja, que legal, igreja abençoada, o pastor prega, isso aqui é uma benção. Mas sabe quando tudo fica normal para a gente vira religioso, mecanizado. Tem gente tratando Deus de forma mecânica. É um perigo. Ele está esperando mais de nós. Mais de nós. Mais do que um levantar de mãos. Mais do que a sua frequência aos domingos. Numa geração de relação descartável, de pessoas que ficam, vem, toca nele, fica com ele, deixa ele e vai embora. Troca de igreja. Ele quer ir para a sua casa, querida. Né? Amanhã é segunda-feira, ele quer entrar no teu carro e a hora que você for dirigir, você começa a chorar e sentir a presença dele em você. Isso é comunhão, e ele vai dizer: eu estou aqui. Vamos junto. Sabe? Judas pregou o evangelho e não foi salvo. De cidade em cidade, corria, não tinha tempo para comer, ele era ativista, não tinha tempo para nada, percorria Galileia, Judeia, andava a pé. O que te trouxe aqui hoje? O que você veio fazer aqui hoje? Que tipo de compromisso você quer com ele? A Bíblia diz que foi com sangue precioso. Não foi com prata, não foi com ouro. O sacrifício dele foi muito maior do que você pode imaginar. O que nós temos feito com tudo isso? Quais foram os erros de Judas? Judas traiu o próprio nome. O nome dele é louvor, mas não consegue louvar. Alexandre, o grande guerreiro, né?
o grande general Alexandre, recebe o capitão que diz, tem um soldado aqui que ele é mais perturbado do que os inimigos todos que nós temos. A gente vai para a batalha, ele fica nas barracas, roubando as coisas, eu preciso executar esse soldado. Alexandre o Grande manda chamar o soldado e diz, antes de decretar o teu destino, me fala o seu nome. O soldado fala, Alexandre. Quando Alexandre vê que o soldado tem o mesmo nome dele, ele diz assim para o soldado, mude o teu comportamento ou mude o teu nome. Posso te chamar de cristão? Judas traiu o seu nome, Judas traiu o seu talento. Uma mulher, Maria de Betânia, quebra o vaso de alabastro, e a história e a cultura nos diz que aquele vaso valia 300 moedas. Ele diz, por que não pegou isso aí e deu aos pobres? Depois Judas vendeu Jesus por 30 moedas, 10% do valor que aquela mulher tinha investido. Você vai sair daqui hoje, querido, tomando uma decisão de se posicionar como Maria ou como Judas. Judas traiu Jesus. Essa mensagem é séria, querido. Jesus amou Judas. Judas, mais do que você, conhecia Jesus. Ele sabia que era o Filho de Deus, sabia que ele era o Salvador, mas ele não abriu espaço, ele não abriu o coração, ele estava mais interessado nele mesmo, nos interesses dele. Ele traiu o seu próprio amigo. Deixa eu falar uma história. Jesus entra em Jerusalém. Jesus entra em Jerusalém, né? Hosana, bendito aquele que rei. Festas, né? Celebração, né? Palmas, linhas, tecidos. Jesus entra, vai ao templo, expulsa os cambistas, né? Depois Jesus vai para o cenáculo. Quando Jesus está entrando em Jerusalém, Judas sai do grupo, vai no sumo sacerdote e diz, eu encontrei uma maneira de entregá-lo, mas eu quero dinheiro. Ele fecha o negócio, 30 moedas. Né? Negócio fechado. Quando Judas volta para o grupo, Jesus está no cenáculo para celebrar a última Páscoa. Jesus vai converter a Páscoa dos judeus na ceia que nós tomamos hoje. Quando ele termina a Páscoa, ele pega o pão e vinho, ele fala, esse é o meu corpo, o meu sangue, fazer isso em memória de mim, tomai e comei. A partir de agora, todas as vezes que vocês celebrarem a Páscoa, lembre que este é o meu corpo, este é o meu sangue, fazer isso em memória de mim. E Judas está lá na ceia. Aí Jesus diz, alguém vai me trair. Alguém aqui vai me trair. Aí todo mundo, sou eu, Senhor, sou eu. Senhor. E Judas fala, sou eu. Ele fala, aquele que mete a mão comigo no prato. Alô? Se mete a mão no prato, está sentado ao lado. Ele não estava longe. Ele estava perto de Jesus, pertinho de Jesus. Anda com Jesus. Senta ao lado de Jesus. Senta à mesa da ceia com Jesus. Come com Jesus. Fala de Jesus. Canta para Jesus. Só não se deixa ser tocado. A motivação do teu coração revela quem vai embora para casa com você e vai passar a semana ao seu lado. Sabe o que Jesus faz? Ele pega uma toalha, põe no ombro e começa a lavar os pés. Sabe o que Jesus está dizendo para Judas? Você não quer mais nada comigo, mas eu não consigo deixar de amar você. Deixa eu lavar os seus pés. No início do Evangelho, né, Satanás disse para Jesus, olha, ajuda ele a se prostrado me adorares, eu te darei o reino deste mundo. Ele não se ajoelhou. Ele nunca se ajoelhou para a adoração, mas se ajoelhou por amor a Judas. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se curvou por mim e por você. É o mesmo Deus do Salmo 40, que diz que se você esperar com paciência, o Senhor se inclinará para você.
Aquele que quer se tornar maior no reino de Deus tem que servir aos outros. Marcos 9:35. Judas está no grupo, está na igreja, mas trabalha contra. Conhece gente assim? Quando ele não trabalha contra, ele torce contra. E tem uns que é pior. Ele não faz nada, ele cruza os braços, esperando que dá tudo errado. Porque ele não quer servir, ele quer ser servido. Judas é sempre do contra. Judas é o tipo do cara que lê a história de Sansão e torce para o leão. Gente que trabalha nadando contra a maré. Do que adianta você ficar contra, queridos? Caminhar na contramão do projeto de Deus. Não se coloque no caminho de Deus. Porque agindo Deus, querida, quem impedirá? Não vale a pena. Não vale a pena. Não jogue oportunidade que Jesus te deu de estar dentro de um contexto, dentro de um projeto, dentro de uma igreja dessa, cheia de graça, de unção. Sabe, um ambiente de gente que amadurece, de gente que prospera, e você está de longe só apontando o dedo. Sabe por que muita gente cai? Porque não tem com quem compartilhar. A Bíblia diz que é melhor serem dois. Por quê? Porque se um cair, o outro vem e levanta. É melhor você confessar a tentação do que ter que confessar uma queda. Quem são as suas alianças? Você está entendendo que Deus te colocou aqui? Você consegue ver isso? Se insira no propósito que Deus tem para você, querido. Judas só trabalhava contra. Jesus disse assim: Judas, vai, faz o que você tem que fazer. E a Bíblia diz que ele sai da ceia e vai embora. Jesus dá as suas últimas instruções. Ele está caminhando para a cruz. E aí, olha o que o texto diz. O texto diz, quando ele termina de falar: e tendo cantado hino, foram para o Monte das Oliveiras. Cantar, vindo para a igreja aqui, celebrar a Deus, cantar com filho saudável, cantar com seu casamento bem. Agora, cantar a caminho da Getsemane, cantar a caminho da cruz. Quando Jesus chega a palavra Getsemane, no grego é Getsemane, prensa de oliva. A oliveira verdadeira será amassada, prensada, moída. Ele convida os apóstolos: opa, dá para orar comigo? Pelo menos 1 hora vocês podem orar comigo? Senhor, passa de mim esse cálice. E ele vai ficando angustiado, ele chama uma vez, 2, na terceira vez ele fala: gente, a minha alma está angustiada até a morte. Lucas, que é médico, vai registrar um fato que a ciência chama de hematidose. Os poros de Jesus se dilatam e o suor começa a cair junto com o sangue. É o estágio mais elevado de angústia que um ser humano pode sentir. O chão da sua volta está banhado em lágrimas, suor e sangue. Pai, passa esse cálice. Mas não é a minha, eu quero que eu seja feita a vontade do Senhor. O peso dele não é por causa do que ele fez. Ele é um cordeiro substituto. Os pecados meus e seus foram transferidos para ele, querido. Os meus erros, as minhas falhas, as minhas decisões erradas, as decisões de Judas, tudo está sobre ele nesse momento. E aí o sangue começa a escorrer no rosto, banha a sua volta, os horrores do inferno começam a falar, Satanás começa a vir, e ele está angustiado até a morte. Lá em Jerusalém, Judas sai pelas ruas estreitas, e está de noite, a cidade está cheia, é Páscoa, mas está todo mundo dormindo. Judas sai à frente, com uma turma atrás dele vem gente com espada, com tochas, com paus, e quem está em casa fica assustado, dá para ver os tropelos dos cavalos. Sai de Jerusalém, começa a descer o Vale dos Hebron, os Montes das Oliveiras. Quando o Judas chega no Getsemane,
Jesus diz: ei, gente, levanta, levanta, levanta. Quando Judas chega, ainda tem sangue no rosto de Jesus. Ainda tem sangue no rosto dele. Quando ele beija o rosto de Jesus, Jesus não diz traidor, caído, fracassado, enganador, perdedor de oportunidades. O que Jesus diz? Amigo. Amigo. Deixa eu falar uma coisa aqui. A atitude de Jesus é a mesma do pai do filho pródigo. O filho pródigo chega em casa: eu não quero ser mais filho porque eu não mereço. Eu quero ser escravo. Eu quero ser servo e andar descalço. O que o pai diz? Traz sandália. Você não vai ser escravo. Sabe o que o pai está dizendo para o filho? Você pode nunca mais querer ser meu filho, mas eu jamais deixarei de ser o seu pai. Nada do que você faz diminui o amor de Deus pela sua vida, querida. Nada, nada. Judas está em pleno ato de traição e Jesus está dizendo: amigo. Pedro corta a orelha de alguém. Jesus se entrega. Levaram ele para a casa de Caifás, e na casa de Caifás ele vai ser julgado pelo Sinédrio, seu sogro Eudo Sinédrio. Na casa do sumo sacerdote, mais de 70 homens, mas eles não podem condenar Jesus, só eles bofetearam, cuspiram na cara dele. Quem é você? Ele disse: o filho de Deus. Blasfêmia, leva para Pilatos. Quando Jesus é julgado e condenado e ele vai para Pilatos, Judas já sabe o que vai acontecer. Ele sabe que Jesus vai apanhar muito, ele sabe que Jesus vai ter suas costas rasgadas, ele sabe que Jesus vai morrer, ele sabe. Ele entra em crise. Pastor, por que Judas perdeu a maior oportunidade? Porque na hora que ele entra em crise, ao invés de correr até Jesus, ao invés de ir aos pés da cruz, ele vai no sumo sacerdote, devolve o dinheiro, ele fala: entreguei, eu traí sangue inocente. O sacerdote diz: eu não tenho nada a ver com a sua vida, isso é contigo. Por que ele perdeu a oportunidade? Porque em vez de se arrepender, ele teve remorso. Remorso é quando você sente a dor. Arrependimento é quando você sente a dor e muda a direção, muda, põe um ponto final, chega, eu não quero mais. Você muda de atitude. Por que ele tomou a pior decisão da vida? Por que ele perdeu a oportunidade? Ele confessou ao sacerdote e não ao Senhor. Quantas vezes Judas ouviu Jesus dizer: aquele que vier a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Quantas vezes ele ouviu Jesus dizer: vinde a mim, se você está cansado, sobrecarregado, está cansado, está sobrecarregado, não aguenta mais essa vida pequena, medíocre, está cansado de cair, está cansado de pecar, está cansado de... Vem em mim, confessa, deixa eu carregar o teu fardo, meu fardo é leve, deixa eu levar o teu fardo. A Bíblia diz que Judas foi se enforcar, e Atos dos Apóstolos diz que quando ele se pendurou, onde ele estava pendurado, arrebentou, ele caiu no chão, suas entranhas se derramaram. Ele conheceu o dono do céu, querida. Ele conheceu o dono do céu. Nós temos uma oportunidade de morar num país cristão. Vai falar da cruz para um indiano, ele fala: cara, não faz sentido nenhum alguém morrer por mim. Você vai falar com um muçulmano, o coração dele está petrificado, está fechado. Aí aqui no Brasil a gente vê pessoas que passam a vida inteira ouvindo falar de Cristo, da cruz, do sacrifício, domingo após domingo, e banaliza. Eu venho aqui, vou embora para casa, não tenho compromisso com esse Jesus, com essa igreja, não tenho compromisso com isso, só comigo. Quando Jesus morre, tem duas pessoas do lado dele. Porque a vida é feita de decisões. Um deles disse: você não é o bom? Se salva, está morrendo. O cara está morrendo e não quebra o orgulho. E o outro disse: ele não fez nada, nós fizemos. E ele olha para Jesus na cruz e está escrito: Rei dos Judeus. E o outro ladrão fala: Senhor, eu não vejo um rei.
Mas alguma coisa no meu coração diz que o Senhor tem um reino. Em outras palavras, ele fala: Senhor, posso estar contigo hoje? O Senhor me leva para o teu reino. Ele diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ainda hoje. Ainda hoje. Um homem que tomou todas as decisões erradas, mas lá na cruz toma uma decisão certa. Uma decisão. Às vezes que você toma na tua vida muda todo o rumo das decisões erradas que você tomou até aqui. Uma decisão. É uma oportunidade. É uma oportunidade. É só uma. É só uma. Só uma. Sabe, aqui no Brasil, em alguns lugares, eles fazem o que chama de malhação de Judas, né? Pega o boneco, bate nele, põe fogo nele. Né? Muitos lugares fazem a malhação de Judas. Para que faz isso? Não, é porque a gente quer vingar Jesus, a gente quer honrar Jesus. Quer honrar Jesus? Não precisa malhar o Judas. Basta não ser um, rejeitando as oportunidades e enterrando o talento que Deus te deu, o nome que Deus te deu. Sabe, eu sei que essa mensagem não é fácil, é dura, mas é que a gente vê pessoas perdendo oportunidade todo dia, querida. Deixa eu lembrar uma história aqui que o pastor Aguiar contou aqui uma vez. Uma menina de 11 anos, ela chegou numa farmácia, já era quase meia-noite, ela estava desesperada, com um papelzinho na mão, e ela bate na porta, né, de aço da farmácia, desesperada. Era a única farmácia que existia naquela cidade, era uma cidadezinha, e o farmacêutico morava em cima, a farmácia era embaixo, e ela chega na porta de aço, e o farmacêutico acorda assustado, né, desce depressa, vê a menina lá embaixo: o que foi? O que aconteceu? Ela disse: moço, a minha mãe está passando muito mal, ela caiu com convulsão, ela está lá em casa, ela toma esse remédio aqui, meu pai viajou, nós não temos dinheiro, o que eu faço? Salva minha mãe, me socorre. E ele tinha acabado de acordar no meio da noite, abriu a porta da farmácia pela metade, nem acendeu a luz, porque ele conhecia todos os remédios. Pegou o remédio, entrega na mão da menina, ela desce a rua em desespero. Quando ela faz a curva, ele fecha a porta, sobe, deixa do lado da esposa e fala: não aguento mais ser a única farmácia nesse vilarejo. Eu sei que eles precisam da gente, a gente precisa deles, mas olha, me acorda uma hora dessa, compra fiado. Aí eu estou cansado, e começaram a descansar, e a esposa acalma ele, e os dois na cama. De repente os dois se calam. Quando de repente o farmacêutico levanta da cama, desesperadamente, e ela fala: o que foi? Ele fala: entreguei o remédio errado. Eu fiz uma troca, eu estou tão acostumado, eu mudei a farmácia, eu peguei o remédio errado, se ela tomar, ela morre em poucos minutos. E aí ele começou a andar no quarto para lá e para cá, e ele cai de joelho, e ele começa a dizer: Deus, eu sei que o Senhor não existe. Eu aprendi com os meus pais a vida inteira, eu vivi como um ateu, a única certeza que eu tenho é que o Senhor não existe. Eu não sei nem por que eu estou de joelho orando, vai que o Senhor existe. Se o Senhor existe, Deus, se o Senhor existe, me dá uma segunda chance, me dá uma segunda oportunidade. Se essa mulher morrer, eu perco a minha farmácia, eu perco a minha vida, eu perco tudo. E ele estava orando e a porta de aço bateu, socorro! Ele corre pensando que aconteceu alguma coisa com a mulher. Quando ele chega lá embaixo, a menina está tremendo, dizendo: moço, me perdoa. Me perdoa. Ele fala: tá aqui, eu perdoo. O que aconteceu? Para de chorar. O que aconteceu? Ela fala: eu estava tão desesperada. A menina fala: eu corri tanto por causa da mamãe, que quando eu estava chegando em casa eu tropecei no meio fio e eu caí. O vidro do remédio caiu, quebrou. O senhor pode me dar outro? Ele caiu de joelho no meio da rua e ele gritava dizendo: Deus existe, e Deus é o Deus da segunda oportunidade, Ele é o Deus do novo começo, Ele é o Deus da segunda oportunidade, Ele é o Deus da segunda chance, Ele é um Deus, querido, que chama Judas de amigo.
Ele é um Deus da segunda oportunidade. Quantas oportunidades nós perdemos de ouvir o Espírito Santo falar ao nosso coração como hoje. E muitas vezes, dentro da igreja, nós fazemos como aquele ladrão, com o nosso orgulho, dizendo: você não é Deus, então resolve, olha aí a situação, você não é Deus, então muda, você não é Deus, olha a minha situação, você não é Deus, faz alguma coisa. E o Deus, Senhor dos senhores, Deus do universo, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, aquele que tem a terra sobre o seu descanso, sobre os seus cabelos, Ele está dizendo para você: eu vim lavar os teus pés, porque aquele que não serve não tem parte comigo no paraíso. Aquele que não serve, aquele que fica torcendo para que o outro se prejudique, aquele que não perdoa, aquele que não se curva para lavar os pés, não tem parte comigo no meu reino. Acredite você ou não, querido. Às vezes nós ficamos pensando: puxa, mas tem tanta gente ruim nesse mundo e se dando bem. Cadê a justiça de Deus? Tem tanta gente esperta, malandra. Deixa eu falar um negócio para você. Deus ainda não veio cobrar a conta. Ele deu talentos. Para um deu 1, para outros deu 3, para outros deu 5. Te deu talentos, sabedoria, capacidade de produzir riquezas, de ser esperto, de ser inteligente. Mas um dia Ele virá cobrar a conta. Tem gente usando os talentos e achando que de Deus se zomba e com Deus se brinca. Deus é um Deus de amor, ao ponto de amar aquele que o trai. Mas um dia Deus vai cobrar essa conta, porque Ele também é um Deus justo. Mas Ele é um Deus de oportunidades. Eu não sei quais as decisões que você tem tomado na sua vida. E às vezes a gente resiste em mudar, porque nada tem acontecido. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso e a misericórdia dele dura para sempre. Então nós persistimos no erro. E continuamos sentando à mesa do Pai, comendo do pão, bebendo do vinho, metendo a mão e traindo a Deus, não honrando o nome que Ele te deu: Filho de Deus, príncipe, herdeiro, sacerdote, escolhido. Você é cristão. É esse o teu nome. A gente pode até tentar fingir e enganar, mas há sobre você uma marca, um selo, que é o sangue de Cristo. E o inferno, ao olhar para você, sabe quem você é. Você pode enganar aos homens, mas ninguém engana a Deus. E Deus é um Deus de oportunidades. Ele diz: olha, vinde como estás. O meu fardo é leve, é suave. Talvez nós tenhamos tomado decisões e atitudes e nós, às vezes, não paramos para refletir e medir as consequências. Toda ação tem uma reação.
toda decisão muda rumos e escreve histórias de vida. Nenhuma decisão. Toda decisão está atrelada a oportunidades. Ou você ganha ou você perde oportunidades. A melhor decisão é ouvir a voz e a direção do Espírito de Deus que habita em nós e obedecer. Deus é um Deus de oportunidades. Nós erramos, nós falhamos, mas hoje nós vamos sentar à mesa do Pai. Vamos comer com Ele. Não como traidores, mas como filhos amados, resgatados. Aleluia. Essa é a nossa posição. Amém. Vamos ficar em pé.